Sabe, uma empresa funciona como um grande time. E para ganhar o jogo, não adianta ter só um craque, né? Cada jogador precisa entender perfeitamente o seu papel. Hoje a gente vai mergulhar nas duas peças que, no fim das contas, definem se o placar vai ser de vitória ou derrota: o cliente e o atendimento. Entender como essas duas coisas se encaixam é, sem dúvida, o grande segredo para construir um negócio que não só sobrevive, mas que prospera. E a grande questão, a pergunta de US$ 1 milhão, é essa aqui. O jogo não é só sobre fazer uma venda. Isso é fácil. O verdadeiro desafio, o objetivo final, é transformar um simples comprador em um fã de carteirinha. Alguém que não só volta sempre, mas que veste a camisa, defende a marca e faz questão de contar para todo mundo. Mas, como se chega nesse nível? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto hoje. Para isso, nosso caminho tem 5 paradas estratégicas. Primeiro, a gente vai definir quem é o cliente de verdade. Depois, vamos decodificar os perfis de comportamento. Em seguida, a gente descobre a abordagem perfeita, entende as regras do jogo com os direitos do consumidor e, por fim, chegamos no nosso grande objetivo: a fidelização. Então, vamos lá. Ponto de partida, a base de tudo. Antes de qualquer estratégia mirabolante, a gente precisa responder a pergunta mais fundamental de todas. Afinal de contas, quem é o cliente? E aqui já vem a primeira grande sacada. O cliente externo, bom, esse é o óbvio, né? É quem paga as contas. Mas o conceito que realmente muda o jogo é o de cliente interno. Pensa bem, são os colegas de trabalho, os outros departamentos. Se a comunicação interna é ruim, se um setor não ajuda o outro, essa falha invariavelmente vai respingar lá na ponta, no cliente final. Um time que se trata bem, que se enxerga como cliente um do outro, acaba tratando o cliente externo de forma excepcional. É simples assim. Agora, olhando para os clientes externos, a distinção mais comum é essa aqui. A pessoa física, o PF, somos todos nós no dia a dia comprando um lanche, um livro, algo para uso pessoal. Já a pessoa jurídica, a PJ, é quando uma empresa compra de outra. Pensa numa escola comprando computadores. As necessidades, o processo de decisão, o volume, tudo é completamente diferente. Ok, beleza. A gente já sabe quem são os clientes. O próximo passo, então, é entender como eles são. Porque, vamos combinar, não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, né? Cada pessoa é um universo. E para ajudar a gente a navegar nesses universos, existe uma ferramenta muito, mas muito útil, chamada metodologia DISC. A ideia aqui não é colocar as pessoas em caixinhas, de jeito nenhum. É, na verdade, entender alguns padrões de comportamento para a gente conseguir adaptar nossa comunicação e ser muito mais eficiente. A lógica é bem simples e, ao mesmo tempo, super poderosa. Se o perfil é dominante, a pessoa quer saber de resultados. Então, vá direto ao ponto. Se é influente, o foco são as pessoas, a conexão. Então, seja amigável, demonstre entusiasmo. Com o perfil estável, a chave é a harmonia, a confiança. É preciso ter paciência, construir a relação. E, por fim, com o conforme, a linguagem são os dados, os fatos. É preciso ser preciso. Essa capacidade de ler a sala e se adaptar é o que separa um atendimento bom de um atendimento memorável. Bom, a gente já sabe quem é e como é. Agora, vamos para a prática. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em uma conexão de verdade, genuína e positiva? Se eu pudesse escolher uma única habilidade, a mais fundamental de todas, seria essa aqui, a escuta ativa. E não é só ficar quieto esperando a vez de falar, viu? É ouvir com a intenção de entender de verdade. É se concentrar totalmente no outro, sem interrupções, para captar a necessidade real do cliente, que muitas vezes nem a própria pessoa sabe expressar direito. É aqui que a mágica da confiança começa. E a escuta ativa, ela abre a porta para todo o resto. Quando a gente ouve de verdade, a nossa comunicação se torna empática, porque a gente se coloca no lugar do outro. A nossa linguagem corporal também muda, fica mais aberta, mais positiva, reforçando essa conexão. E claro, tudo isso precisa ser sustentado pelo domínio do produto ou serviço. Conhecimento técnico profundo gera a segurança que o cliente tanto busca. E a gente pode aprofundar essa conexão de duas formas que são cruciais hoje em dia. A personalização faz a pessoa se sentir única. Sabe, chamar pelo nome, lembrar de uma compra anterior, pequenos gestos que mostram que ela não é só mais um número. Já a inclusão garante que absolutamente todos se sintam bem-vindos e respeitados, seja com uma rampa de acesso ou um site acessível. E uma coisa não exclui a outra. Juntas, elas criam uma experiência incrível para todo mundo. Agora, toda relação de confiança, todo jogo limpo, precisa de regras claras, certo?
No mundo do consumo, essas regras são os direitos do consumidor, e elas existem para proteger os dois lados da moeda. Aqui no Brasil, a nossa grande referência, o nosso manual de regras, é o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. É ele que estabelece os pilares para uma relação justa e transparente entre quem vende e quem compra. E dentro dele tem alguns pontos que são essenciais, que todo mundo deveria conhecer. O direito a uma informação clara sobre o que se está comprando, a proteção contra aquela propaganda que promete mundos e fundos e não entrega nada, o famoso direito de arrependimento de 7 dias para compras feitas fora da loja física, a proibição da venda casada, sabe aquela coisa de só leva um se levar o outro, e a garantia legal. Conhecer essas regras dá poder e segurança. E se mesmo assim alguma coisa der errado? O importante é saber que existem caminhos. O PROCON é geralmente o primeiro passo para mediar conflitos. A Defensoria Pública está aí para oferecer assistência jurídica gratuita para quem precisa. E o Ministério Público atua em casos que afetam um grande número de pessoas. Ou seja, ninguém está desamparado. E agora? Agora a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Entender o cliente, se conectar com ele e respeitar as regras do jogo, tudo isso nos leva ao nosso grande prêmio, o objetivo final, a fidelização. A chave para essa fidelização tem um nome: experiência do cliente, ou CX, como o pessoal gosta de falar. E a grande sacada aqui é que não se trata de um momento isolado, é a soma de tudo. É o sentimento que fica depois de cada interação, desde o primeiro anúncio visto na internet até o suporte técnico meses depois da compra. Cada ponto de contato ajuda a construir ou a destruir essa percepção. E por que as empresas deveriam se importar tanto com isso? Bom, além de ser o certo a se fazer, tem uma razão bem pragmática e financeira. Essa frase aqui resume tudo. Manter um cliente que já está na casa, feliz e satisfeito, custa muito, mas muito menos do que todo o esforço e dinheiro necessários para atrair um cliente do zero. A matemática é simples e não mente. É aqui que o ciclo se completa de forma brilhante. A fidelização não é algo que se força, ela é a consequência natural de uma experiência consistentemente boa. E o cliente fiel não apenas volta a comprar, ele se transforma num verdadeiro embaixador da marca. Ele defende, ele indica para os amigos, ele vira um fã de verdade. No fim das contas, depois de todas as estratégias e metodologias, tudo se resume a este número: 1. Tratar cada cliente em cada interação como se fosse o único, o mais importante do mundo. Porque naquele momento ele é. Esse é o princípio que norteia tudo. Então, o caminho das pedras para criar fãs é esse. Identifique quem é o seu cliente, entenda o perfil dele, se conecte de uma forma genuína, respeite as regras do jogo e, acima de tudo, se esforce para criar uma experiência que fique na memória. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Puxa aí na memória. Qual foi a última marca que fez você ou alguém que você conheça se sentir genuinamente valorizado? Que foi além do básico, que surpreendeu positivamente? Pense um pouco nisso. Essa memória, esse sentimento bom que vem com a lembrança, é aí que mora o verdadeiro poder de um atendimento de excelência. É isso que transforma uma simples compra em lealdade. É esse o segredo para criar fãs.